Psicologia, onde eu também estudei filosofia antes de ir para Portugal, como a Lucimara disse, né? E antes de ingressar na Companhia de Jesus, antes de ser jesuíta, eu me formei em estatística. Então, eu venho do mundo das exatas, que não tem nada a ver com o que eu estou estudando hoje, né? Tem uma relação ou outra, mas não vem ao caso aqui a gente falar sobre isso. Mas para dizer que no percurso, no meio das planilhas de Excel, o Senhor me chamou e mudou totalmente meu rumo da minha vida e estabeleceu outro projeto para mim. Então, é uma alegria poder estar com vocês, sobretudo pessoas aí envolvidas, né, na animação catequética dos nossos jovens, uma pastoral, um serviço, um ministério importantíssimo na igreja. Se já era antes, hoje ainda mais. Então, primeiro, agradecer pelo serviço de vocês e animá-los a continuar nesse bom serviço, nesse ministério. Eu, durante o meu tempo de jesuítas, quase sempre trabalhei com jovens. Durante a filosofia, estive à frente do trabalho de juventude e vocações aqui dos jesuítas em Belo Horizonte. E lá eu tive a ocasião de ter esses primeiros contatos com o projeto de vida, propondo encontros para jovens que pudessem elaborar o seu projeto de vida. E junto com a Lucimara, depois no Centro Loyola, nós elaboramos uma formação, né, Horizontes de Evangelização das Juventudes, em que um dos módulos era o seu projeto de vida. Foi a primeira vez, assim, que eu pude partilhar, de modo um pouco mais sistematizado, essa experiência. Depois, por conta da pandemia, nós tivemos experiências também de formação online e também de propor projeto de vida para jovens do Brasil todo. A gente teve uma experiência lá em 2020, perdão, com mais de 200 pessoas envolvidas. Então, foi bastante interessante. Isso para dizer que aquilo que eu vou partilhar aqui não é fruto, digamos assim, eu não sou um especialista em juventude, não fiz uma pós-graduação com esse tema, sobretudo em projeto de vida, mas é um interesse que surge a partir do meu trabalho pastoral, né, do meu engajamento com os jovens. Então, aqui vai ser uma partilha em 4 encontros daquilo que eu vou percebendo como elementos importantes sobre o projeto de vida. Vou partilhar aqui a minha tela para a gente poder conversar. Muito bem. Acredito que estejam visualizando. Ótimo. Muito bem. Então, esse é o nosso tema, projeto de vida, e então espero que isso possa suscitar boas conversas entre nós ao longo desses 4 encontros. A minha ideia é fazer uma exposição aqui até mais ou menos umas 9 e pouquinho, depois a gente ter uns 20, 30 minutos para comentários, sugestões, perguntas que vocês tiverem. Então, aquilo que for aparecendo, vocês podem tomar nota e depois a gente tem um tempo para conversar. Então, começar aqui, digamos assim, para começo de conversa. Deixa eu ver se eu consigo pensar. Isso. Para começo de conversa, a Lucimara já comentou, né, que o Diretório para a Catequese, lá no número 252, vai trazer: a Igreja, manifestando o mesmo cuidado que Jesus, quer escutar os jovens com paciência, compreender suas inquietações, dialogar de coração sincero, acompanhá-los no discernimento de seu projeto de vida. Por isso, a pastoral juvenil da Igreja será, primeiramente, animação de índole humanizadora e missionária, capaz de reconhecer na experiência humana os sinais do amor e do chamado de Deus. À luz da fé, encontram seu sentido autêntico a busca da verdade e da liberdade, o desejo de amar e de ser amado, as aspirações pessoais e o compromisso apaixonado com os outros e com o mundo. Ao ajudar os jovens a descobrir, elaborar e viver seu plano de vida de acordo com Deus, a pastoral juvenil saberá assumir novos estilos e estratégias. Então, isso ajuda a gente a mais uma vez reforçar a importância deste tema e deste encontro. Mas não só o Diretório para a Catequese vai nos inspirar, vai nos ajudar e nos motivar,
o documento número 84 da CNBB também traz ali, quando fala da catequese com os jovens, né, número 194, no parágrafo 194, catequese com jovens levando em conta o seu protagonismo, realiza-se através aí tem uma série de elementos, e um deles é o acompanhamento personalizado ao jovem, acentuando a direção espiritual ao projeto de vida, incluindo a dimensão vocacional, porque, como nós vamos ver, o projeto de vida engloba a vida toda da pessoa que se propõe a fazer um projeto de vida, e isso inclui os seus sonhos, as suas aspirações mais profundas. Então, digamos assim, essa dimensão de um chamado específico também aparece, né? Isso aqui é mais elementos introdutórios, a Christus Vivit, essa exortação do Papa Francisco, depois do Sínodo da Juventude, lá no capítulo 5, traz também, como fase do desenvolvimento da personalidade, a juventude está marcada por sonhos que se vão formando, relações que adquirem consistência sempre maior e equilíbrio, tentativas e experiências, opções que constroem gradualmente um projeto de vida. Nesta época da vida, os jovens são chamados a lançar-se para adiante, mas sem cortar as raízes, a construir autonomia, mas não sozinhos. Então, aqui aparecem também elementos, eu diria, fundamentais, assim, da elaboração do projeto de vida, que são muito importantes, e nós vamos, espero eu, trabalhando ao longo desses dias, como as opções, o lançar-se para adiante, a construção da autonomia e essa consciência de não estar sozinhos. Muito bem. Então, dada essa motivação, essa base catequética, digamos assim, e também de animação, que a igreja nos pede para todos nós, no trabalho com jovens, esse é o percurso que eu proponho que façamos ao longo dos 4 encontros. Então, hoje, algumas questões introdutórias para nos ambientarmos com o tema, trazendo também questões que eu acho que são importantes do nosso tempo, que é importante a gente considerar na elaboração do projeto de vida, no trabalho com jovens, em geral, na verdade. Aí, na segunda-feira que vem, a gente trazer, de fato, os elementos pedagógicos do projeto de vida, quais são, assim, os passos necessários para a elaboração de um projeto de vida. Pois, no dia 16, a pessoa de Jesus Cristo, o acompanhamento, nós, nesse ambiente eclesial e cristão, não podemos deixar de fora, obviamente, a pessoa de Jesus Cristo. Então, como que nós podemos olhar para ele também, como que isso vai nos ajudar na elaboração desse projeto, do nosso projeto de vida, e a figura do acompanhante, né, que é fundamental, também é parte de um elemento pedagógico, mas aqui eu gostaria de dedicar um pouco mais de tempo para falar, dado que nós estamos aqui com muitos acompanhantes da juventude, né, os catequistas. E, por fim, queria trazer, no dia 23, algumas considerações sobre encontros e atividades com jovens, seja elementos que acho que podem nos ajudar nos nossos encontros e nas atividades, além de um material bibliográfico daquilo que eu usei, vou dizer aqui, divulgar, e um subsídio que eu acho que é bastante interessante, com alguns encontros que trabalham os elementos pedagógicos do projeto de vida, e alguns artigos também para aprofundamento posterior. Muito bem. Então, no dia de hoje, nós vamos trabalhar as questões introdutórias. Então, esse é o percurso que eu proponho que façamos. Primeiro, uma aproximação, assim, sobre a juventude ou as juventudes, como que nós concebemos digamos assim, essa categoria, que não sei se a gente pode dizer que é uma categoria social, uma faixa etária, o que é, vamos tentar nos situar aqui, para depois a gente ter, assim, uma primeira definição do projeto de vida, que já traz, assim, os seus elementos constitutivos, que serão aprofundados posteriormente em outra aula, para a gente já ter, assim, uma visão geral. E queria também trazer esse dado, que eu acho que é muito importante a gente considerar, algumas características e desafios do nosso tempo. Todos nós enfrentamos, porque estamos vivendo nessa sociedade, a nossa sociedade contemporânea, pós-pandêmica, pós-moderna, enfim, como traços do mundo atual que nós precisamos ter noção, compreender para poder acompanhar bem os nossos jovens, bom, e a nós todos também, né? Muito bem. Então,
inevitavelmente, quando a gente fala de projeto de vida, frequentemente vem associado à juventude. Nós, com muita frequência, quando pensamos em projeto de vida, pensamos imediatamente nos jovens. Então, vamos tentar perceber que tipo de juventude que nós estamos trabalhando. Nós vamos ver que o projeto de vida não se restringe aos jovens. É algo que é para toda pessoa que tem vida pode elaborar o seu projeto de vida. Mas a juventude tem, assim, as características próprias pela fase que vivem, pelos elementos próprios da juventude, que fazem com que o projeto de vida se torne bastante relevante. Então, o modo como nós compreendemos a juventude vai determinar, digamos assim, o modo como a gente compreende o projeto de vida. Aquilo que nós pensamos sobre os jovens, sobre a juventude ou as juventudes, vai, em grande medida, dizer também que tipo de projeto de vida nós temos em mente. Então, para começar, eu gostaria de propor um exercício interativo, que é, nós temos aqui um código QR, quem tiver aí o seu celular e puder acessar, eu vou disponibilizar o link aqui no chat também. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar o link e entrar nesse site, e nós vamos ter uma perguntinha ali, na qual nós vamos escrever em uma palavra, coloquei o link no chat também, em uma palavra, qual é a característica que nós percebemos na juventude. Então, quem puder, tiver condições aí de poder participar, escreva em uma palavra, através desse link que eu disponibilizei, ou do código QR, para a gente fazer aqui um levantamento, e vamos visualizando aqui agora o que vai aparecendo aí ao vivo, umas palavras que já vão aparecendo dos vocês, que caracteriza a juventude para mim. Muitas respostas. Nós somos mais ou menos quantos, Lucimar, hoje? Nós somos 41. 41, ok. Podemos aí na tela ir visualizando também as palavras que vão aparecendo, quem já conseguiu participar. Muito bem, temos aqui bastante palavras já, então as que mais se destacam, né? Acho que interessante aparecer aqui a palavra esperança e alegria, acho que com a mesma intensidade. Também aparece ali curiosidade e movimento, um grande destaque. Outras vão aparecendo experimentação, sonhos, coragem, energia, disposição, sonho, depressão, profundidade, vitalidade, afirmação, futuro, inquietação, vivacidade, euforia, curiosos, vigor, impacientes, bastante interessante, e busca. Muito bem. Outras palavras vão aparecendo também, cheias de energia. E nós vemos aqui que, em geral, a maior parte vai se concentrando na esperança, alegria, curiosidade, movimento. Diz algo dessa dinamicidade da juventude, né?
Acredito que todos, a maior parte, já pudemos participar. Muito bem. Acho que serve como um bom mapeamento daquilo que esse grupo vai visualizando da juventude, daqueles jovens com os quais trabalha, com os quais convive. Acho que é um bom terreno aqui que nós temos, de compreensão e também da experiência que cada um vai fazendo com os jovens. Muito bem. Então, frequentemente, quando nós pensamos em juventude, ou quando as pessoas estão falando sobre a juventude, algumas características são ressaltadas, né? E eu queria trazer aqui algumas delas e colocar, digamos assim, no jogo, no meio da mesa, para a gente poder ter um outro olhar sobre isso. Primeiro, uma grande caracterização que se faz sobre a juventude é pensá-la como um recorte etário, né? De tantos a tantos anos, de 18 a 29 anos. Se não me engano, o IBGE, o IBGE trabalha com jovens a partir de 15 a 29 anos. A Companhia de Jesus, congregação da qual faz parte, considera jovens de 17 a 32 anos. A Jornada Mundial da Juventude, a última, acolheu jovens até 35 anos. Então, a faixa etária não parece ser um critério bastante, digamos assim, absoluto, mas diz algo também sobre como nós visualizamos os jovens. Pois, com certa frequência, a gente pensa nos jovens como sendo aqueles que estão num período de transitoriedade, ou seja, estão passando por uma fase e vão chegar em outra. Estão ali num momento de transição. Essa é uma compreensão bastante frequente, que também tem algo de verdade, mas gera também impactos nesse público, quando a gente os considera não como sujeitos que já são, mas que vão ser. Isso tem um impacto na construção da personalidade dos jovens também. Nós, com certa frequência, pensamos nos jovens, sobretudo adolescentes, como um período de crise, em que entram em crise com as questões de confronto com a autoridade, com as instituições, e ainda mais hoje, quando nós vemos essa grande fragilidade de todos nós, né, com relação às questões relacionadas à saúde mental, é um período bastante crítico também. Então, depois, seria um período de ruptura, que a gente rompe com os padrões estabelecidos anteriormente, rompe, assim, com os ditames daquilo que foi recebido na família, na igreja, na escola. Então, digamos assim, essa efervescência que busca uma certa afirmação de si. Um período propedêutico, né, que é essa palavra aqui, que quer dizer um período de preparação. A gente, com frequência, pensa que o jovem está sendo sempre preparado para. Então, tem certas concepções, sobretudo a que está mais ou menos em vigor na escolaridade pública do Brasil, que é a de preparação para ser alguma coisa, para o mercado de trabalho, preparação para algo. Eu não falei no início, né, mas algo que reforça também a importância do projeto de vida é que ele é um elemento que entrou na Base Nacional Curricular do Ensino Médio, como uma das competências. Mas será que a compreensão que está sendo adquirida, por exemplo, nas escolas, leva em consideração que tipo de juventude? Então, a minha impressão é que vai se deslocando uma compreensão de juventude muito de preparação para. Então, o projeto de vida vai adquirir esse tom quando a gente pensa a juventude desse modo. Mas eu queria, a partir disso tudo, né, que tem elementos assim que de fato correspondem, trazer-se uma visão um pouco mais, digamos assim, positiva daquilo que nós podemos compreender como sendo a juventude. Então, uma das coisas interessantes para a gente poder ter presente é que é preciso considerar que nessa fase os indivíduos passam a ter, pela primeira vez, uma experiência pessoal para com a vida, absorvendo
conscientemente as experiências sociais. Nessa fase, em geral, os jovens acabam não tendo mais aquela mediação que havia com o mundo, seja por parte da família, seja por parte da escola, de outras instituições, mesmo indo, por exemplo, para a faculdade, né? A mediação não é a mesma. Ou seja, o contato do jovem com a vida, com as questões próprias que trazem responsabilidade, que o faz ter contato com as primeiras experiências afetivas, com as relações de amizade, com o mundo em geral, com a busca por trabalho, por afirmar o seu, digamos assim, o seu desejo de estudar alguma coisa, as suas escolhas, vai sendo colocado, digamos assim, à prova nesse momento, né? Então, uma fase em que, pela primeira vez, há uma experiência pessoal para com a vida. A vida. Então, esse período vai ser caracterizado por uma busca de autonomia e identidade, uma busca de poder locomover-se na vida, digamos assim, dando a sua própria regra, a sua própria lei, em algum sentido, e buscar a sua identidade, afirmar-se. Quem sou? Essa pergunta é tão importante para todos nós, é uma pergunta que vai movendo essa fase, né? Tentar responder quem sou nesse mundo que agora estou tendo contato pela primeira vez com uma mediação cada vez mais reduzida das instâncias que eu tinha anteriormente. Meus pais vão tendo cada vez menos influência, a escola vai tendo cada vez menos influência, eu vou me afirmando diante do mundo. Então, essa busca por autonomia e identidade, na medida em que se vive a ampliação das relações sociais e a gradual independência da família. Indaga-se os próprios anseios, exigindo uma resposta para se construir uma vida em que se seja sujeito e autor. Então, nesse contato com o mundo, com a vida, os seus anseios mais profundos, seus sonhos, seus desejos, vão constituindo, digamos assim, a construção do sujeito em que o jovem vai desejando ser autor da própria vida. Então, essas palavras, autonomia, identidade, a construção da vida em que se seja sujeito e autor, são elementos importantes quando a gente pensa nos jovens. Então, ser jovem vai ser uma situação social, está inserido na sociedade, compartilhado por pessoas dentro de um recorte etário arbitrário, ou seja, não é algo definido. A cada tempo, a cada lugar, a cada cultura, vai se definir quais seriam os limites de idade para jovens, mas também social e culturalmente delimitado, a partir do qual cada um é chamado a dar sentido à própria vida. Então, situação social compartilhada por pessoas, onde cada um é chamado a dar sentido à própria vida. Essa palavra sentido à própria vida é uma palavra importante quando nós trabalhamos com jovens, quando nós tentamos suscitar nos jovens experiências que provoquem essas perguntas, né? Que sentido estou dando à minha vida? No fundo, é ajudá-los a responder essas perguntas do quem sou. Responder as perguntas do quem sou, e nós vamos ver que, no nosso caso, cristão, eclesial, tem uma outra pergunta que surge também, que é bastante importante, nós vamos ter tempo para trabalhar isso, que é o para quem sou, né? Na medida que nós ajudamos os jovens a constituir a sua identidade, mas também em que medida que isso se abre a relação com outros, com o mundo, né, com esse engajamento eclesial, comunitário, com as pessoas. Então, tornar-se sujeito e autor da própria vida é tarefa de todos. Então, como eu já havia adiantado, o projeto de vida não é só para os jovens, não é só para esse público com os quais nós trabalhamos. Ser sujeito e autor da própria vida é tarefa de todos nós. Então, mas, com as juventudes, a elaboração do projeto de vida pode significar uma grande ajuda para tomar a vida nas próprias mãos e dar o sentido devido. Dado que essa fase é marcada
por grandes inquietações, e nós, pessoas com um pouco mais de experiência, podemos ajudá-los nesse momento. Porque nós vamos ver que o projeto de vida não é algo que se faz sozinho, né? É preciso ajuda. Então, é uma oportunidade para ajudar os jovens a tomar a vida nas próprias mãos e dar o sentido devido. Já no hoje, já no presente, na medida que a gente ajuda o jovem a ir elaborando seu projeto de vida, ele vai já encontrando o sentido, o modo de narrar a sua vida que o ajuda a viver no hoje, não só para o futuro, mas também no hoje. Então, o projeto de vida tem essa dimensão de futuro, de projeção, mas quer ajudar o jovem a viver já no hoje, a ir se constituindo no hoje. Então, essa concepção de juventude que pensa o jovem que está sendo preparado para algo que vai vir lá na frente, tem algo de verdade, mas nós queremos pensar os jovens como sujeitos já do hoje. Também tem algo a dizer, também tem uma novidade a trazer. Então, vamos entrar um pouco agora no projeto de vida, nessa definição, digamos assim, para a gente poder aprofundar posteriormente. Então, a palavra projeto vem do latim projectus, e quer dizer lançar, estar lançado à frente. Tem algo desse de projeção, né? Lançar algo que vai atingir um objetivo lá na frente. Esse significado, esse modo de entender projeto, nos ajuda a perceber que a noção de projeto de vida envolve uma perspectiva também de tempo e distância. Ao mesmo tempo, não significa, como eu já disse, que nós estamos projetando apenas o futuro, nos lançando a idealizar e organizar o que está por vir, que vai acontecer lá na frente. Mas que esse projeto, na nossa compreensão, vai envolver uma perspectiva que se constrói sobre si e sobre a vida, na medida que nós buscamos refletir a respeito dela. Na medida que nós tomamos a vida nas mãos, começamos a pensar sobre ela, no hoje. Então, vai ser uma perspectiva, essa perspectiva vai ser um horizonte, uma direção ou uma escolha ampla, a partir da qual nós vamos planejar os passos a dar. Ao mesmo tempo, lançar-se à frente ou tomar distância de algo nos ajuda a ver melhor. Quanto mais nós tomamos distância de algo, melhor a gente enxerga. Uma vez eu fiz uma dinâmica com jovens, que eu coloquei um espelho na frente dele e pedi para colar a cara no espelho. Obviamente, ele não enxergava muita coisa, mas à medida que ele se afastava, ele enxergava muito melhor quem era. Só que se ele tomar uma distância grande demais, ele só vai ver um ponto lá também, né? Então tem uma distância adequada, que a cada um vai saber, a depender das suas condições, vai saber qual é. Então, o exercício de projetar a vida nos pede também essa tomada de distância, como se nós tomássemos a vida nas mãos. Então, a elaboração de um projeto de vida é colocar nossa vida diante de nós e olhá-la com carinho, com esse olhar, no nosso caso, bastante misericordioso, assim como nós rezamos no Evangelho de hoje, né? Para poder perceber aquilo que vai nos constituindo como pessoas, aquilo que vai alimentando nossos desejos, nossos sonhos e as nossas relações, para poder depois perceber aquilo que vale a pena ser concretizado ou não. Então, nesse sentido, a gente já pode se aproximar de uma primeira definição assim, de projeto de vida. Vai ser uma ferramenta metodológica ou um processo que possibilita olhar nossa própria vida em perspectiva e fazer planos para realizar nossa existência no presente e no futuro em busca de sentido. Então, ferramenta metodológica ou processo. Isso significa que supõe passos, caminho, tempo, paciência e, sobretudo, acompanhamento. Acompanhamento.
Método é caminho, processo, vai se dando, não é algo fechado, não é algo que, digamos assim, eu envio um texto para ler e já sai dali com um projeto pronto, né? Supõe uma paciência daqueles que acompanham jovens, que trabalham com jovens. Olhar a nossa própria vida, a vida tomada nas mãos como objeto, entre aspas, né? A vida não é objeto, mas, entre aspas, como esse elemento principal e mais sagrado, único e irrepetível. Cada vida é singular no projeto de vida. Por isso, que numa proposta de elaboração de projeto de vida, vão surgir diversos projetos de vida. Porque são vidas diferentes, são circunstâncias diferentes, sonhos e anseios diferentes. Alguns elementos podem se tocar, mas são vidas diferentes, distintas, únicas, singulares, se nós acreditamos que Deus nos criou assim. Depois, a finalidade é realizar a nossa existência, né? É a finalidade do projeto de vida. Não é um simples teste vocacional para saber minha profissão ou preparação para uma etapa futura. Envolve a realização da existência, encontrar aquilo que nos faz perceber que é o sentido da nossa vida. Traz aquela alegria mais genuína, mais verdadeira, que nos faz perceber que os cansaços valem a pena. Essa é a realização. Não estou falando aqui de elementos que são supérfluos. É uma realização que se realiza profundamente. No presente e no futuro, ou seja, é para hoje, da vida da pessoa e para o amanhã. Não é uma questão meramente projetiva do futuro que vai chegar, mas é para nos ajudar já hoje. À medida que a gente toma a vida hoje, começa a refletir sobre ela, isso vai nos ajudando a perceber como nós reagimos diante da vida, diante das várias situações. E na busca de sentido, né? Encontrar o sentido para a nossa própria vida hoje. Então, implica, nesse sentido, a tomada de consciência da própria história, da conjuntura sócio-histórica que se está inserido e dos desejos, valores e inclinações pessoais que serão determinantes para a tomada das decisões. Aqui já traz, de uma vez, os elementos pedagógicos do projeto de vida. Nós vamos trabalhar de modo mais aprofundado no próximo encontro. Consciência da própria história, como cada um compreende a sua trajetória até então. Perceber o ambiente sócio-histórico que está envolvido, aquilo que não escolheu, ninguém escolhe a família que nasce, o local que mora nos primeiros anos, e então acolhe isso, e aquilo que vai escolhendo aos poucos, né? Que mundo é esse? A conjuntura sócio-histórica é essa que o jovem está inserido. E esses elementos mais dos desejos, dos valores, das inclinações pessoais, que constituem também a personalidade de cada um. Vão ajudar a tomar decisões, vão ser balizas, vão ser critérios que ajudam na tomada de decisões, ou seja, na elaboração de um projeto também. Então, no nosso caso, que é um caso cristão, espero, implica estar consciente também do projeto de Deus para a vida humana, que é a vida em abundância. Então, um projeto de vida que leva em consideração tudo isso e, no caso cristão, essa proposta de Jesus, essa proposta de Deus para todos nós. O projeto de vida pode ser elaborado para diversos públicos. No nosso caso cristão, tem um elemento a mais que espero eu estar enfatizando aqui. Então, a elaboração do projeto de vida implica, né, essas perguntas sobre o sentido da vida, e talvez aqui fique uma provocação para os nossos trabalhos com juventude, né? O que funciona um jovem hoje a fazer as perguntas fundamentais sobre a sua própria vida hoje. Como que nós ajudamos os jovens a ter experiências que os ajudem a tomar esses contatos com a vida e fazer essas perguntas? Não de modo forçado, mas ajudá-los a eles mesmos a se perguntar.
Não é uma tarefa fácil. Também não é uma tarefa fácil para a gente também. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, marcados por guerras, por polarizações, nós estamos vivendo aí desastres ambientais. Então, como pensar o sentido da vida num mundo que parece que está ruindo, né? É difícil um jovem conceber, pensar no futuro, dado que o presente está tão difícil. Então, num dos artigos que eu utilizei aqui para a elaboração desses materiais, depois no último dia vou indicar, ela traz algo da crise do futuro que nós estamos vivendo, né? Essa dificuldade de pensar o amanhã possível. Mas, para além disso, eu queria trazer também outras características, desafios do nosso tempo, que eu acho que, bom, cada pensador, cada filósofo, cada sociólogo, cada pessoa, cada teólogo, cada pessoa que pensa a sociedade, que está vendo as questões que estão envolvidas nas dificuldades do dia a dia, tem as suas impressões. Eu queria trazer 4 elementos que eu acho que podem ajudar a nomear situações que nós podemos ir visualizando, sentindo, mas que às vezes a gente não sabe dizer muito bem o que seja. Como eu disse, existem outros modos de tentar ler as características do nosso tempo, mas aqui eu queria trazer 4 que eu acho que se implicam diretamente na elaboração do projeto de vida. Então, características, desafios do nosso tempo hoje. Então, uma primeira característica seria aquilo que alguns autores chamam de liquidez. Todos nós sabemos que antigamente os horizontes da vida eram mais sólidos. Digamos assim, a gente tinha a palavra das instituições, a palavra da igreja, a palavra de certos governos, que diziam coisas que para nós eram balizas concretas e nos ajudavam a nos orientar no mundo, a nos orientar na vida. Digamos assim, eles delimitavam os horizontes e nos ajudavam a tomar decisões mais firmes, mais concretas. Mas, com o passar do tempo, com aquilo que nós vamos vendo com os avanços tecnológicos, nós vamos percebendo que esses horizontes que eram sólidos vão se liquefazendo, ou seja, vão ficando líquidos. Ou seja, vai sendo difícil de agarrar, vai sendo difícil de visualizar, vai sendo difícil de nos ajudar como balizas concretas. Então, nós vamos, ao longo do tempo, perdendo esses horizontes sólidos e sentido, sobretudo. Antes, Deus era uma palavra que dava sentido a tudo, né? É óbvio que, no nosso contexto brasileiro, ainda é um horizonte de sentido, né? Mas será que nos contextos urbanos, das grandes periferias, nas novas gerações que estão chegando, quais são esses horizontes sólidos de sentido que nos ajudam a nos agarrar e a levar a nossa vida adiante? Então, em geral, a gente vai percebendo essa liquidez. Então, muito porque a nossa sociedade está orientada para o consumo, para consumir bens, consumir produtos. Esse é o modo como nós estamos organizados. Então, nós vamos nos acostumando a consumir cada vez mais bens, produtos e experiências. E experiências viraram objeto de consumo e vão sendo cada vez mais personalizadas, exclusivas e descartáveis. Ou seja, vão sendo cada vez mais moldadas ao indivíduo. E não há mais um corpo social, e não mais uma comunidade. Vocês que trabalham nas comunidades certamente enfrentam dificuldade de estabelecer relações comunitárias, projetos comunitários em comum. Eu faço pastoral numa paróquia aqui em Belo Horizonte, na Arquidiocese de Belo Horizonte, e é difícil a construção de projetos comuns nas comunidades, né? Que cada um vai encontrando a sua particular experiência e que vai encontrando cada vez mais dificuldade de dialogar com outros. Então, nesse sentido que os horizontes que eram sólidos e bem definidos vão se tornando líquidos,
vão se apresentando muitas possibilidades hoje. Antigamente, casar, ou ser padre, ou ser freira, ser religioso, eram opções, assim, mais à mão. Hoje em dia, existem múltiplas opções. Então, qualquer forma de vida ou de sentido parece ser boas. Todas são trocadas, na medida que satisfazem as nossas, o nosso desejo de ter uma experiência significativa, né? Então, assumir a sacralidade de algum horizonte de sentido confronta tal situação. É um desafio para o projeto de vida. Elaborar um projeto de vida nesse sentido pode ser desencorajador no mundo ou numa compreensão de horizontes que não são tão sólidos assim, né? Ou que a gente pode, a cada momento, descartar as experiências. Então, como pensar, ajudar os jovens na elaboração de algo que vai ser minimamente constante ao longo do tempo. Vai ter, assim, passos que o ajudam na estruturação da pessoa. Então, uma primeira característica que seria essa da liquidez. Depois, a superfluidade. Então, com o desenvolvimento das nossas sociedades, sobretudo agora das tecnologias, nós vamos percebendo que muitas das coisas que existem hoje, amanhã vão ficando defasadas, a gente pode trocar, compra novas. Então, num certo sentido, o atual desenvolvimento, que é muito bom, que nos ajuda a ter uma qualidade de vida nunca antes tida ao longo da história, também vai entrando numa dinâmica de que as coisas vão sendo supérfluas e podem ser trocadas, substituídas. Nessa lógica que o Papa Francisco insistia tanto, da lógica do descartável. Então, o desenvolvimento tecnológico vai tornando as pessoas também substituíveis nas nossas relações. Na medida que não satisfaz mais aquilo que buscava, posso deixá-la de lado e buscar outras, né? E a dificuldade de estabelecer relações sólidas, profundas. Então, em sintonia, em sinergia com aquele conceito anterior de liquidez, tudo vai se tornando equivalente a tudo. Não tem coisas que têm um peso maior se eu posso trocar. Tudo é substituído. A partir dos bens de consumo, e isso vai entrando nas relações humanas também. As pessoas, em certa medida, vão entrando nessa lógica de substituição. Então, as situações são consideradas válidas, úteis, na medida que são experiências do presente. Ou seja, a dificuldade de perceber algo que nos ajuda a permanecer de modo constante no tempo. Então, se surge um conflito, a troca é muito fácil. Como é difícil hoje em dia lidar com conflitos. Como é difícil o trabalho algum acompanhamento que faço com jovens, a dificuldade de lidar com conflito interno, pessoal, de não aceitar certas questões próprias, mas o conflito humano que é normal, né? Às vezes é mais fácil a gente abandonar e deixar que a coisa siga sozinha. Então, se tudo é supérfluo, substituível, pessoas, coisas, valores, ideais, se só vale a pena a experiência do presente, o que fica de singular e repetível em cada um? O que fica daquilo que é único? Se tudo pode ser trocado. E no caminho da vida, vale a pena projetar uma vida assim, né? Vale a pena a gente olhar para a vida, dado que eu posso trocar os meus planos a qualquer momento? Então, essa característica também é muito presente na sociedade, da superfluidade, no nosso tempo. Um outro elemento, assim, que eu acho que pode nos ajudar a entender um pouco das dinâmicas que nós vivemos, é isso que alguns autores chamam de atomização, parecido com aquilo que a gente vai vendo do individualismo. Então, as nossas relações, os nossos laços comunitários, sociais, vão se tornando cada vez mais frágeis nas diversas dimensões da nossa vida. Então, uma fragilidade nisso que é constitutivo também da humanidade, que são as relações. Então, a fragilização dos nossos laços nas diversas dimensões da nossa vida. Então, uma vivência
isolada dessas dimensões vai fomentar uma estruturação da vida, de uma vida cada vez mais solitária. Então, se os meus laços de amizade, relações familiares, com pessoas do trabalho, com outras pessoas, vão se tornando cada vez mais frágeis, isso ajuda com que eu não me sustente, né, nessas pontes de relação. Então, vai tornando uma vivência cada vez mais isolada e mais solitária. Então, esse fenômeno da atomização que vai nos deixando de modo mais atomizados, ou seja, como átomos que operam sozinhos, aliado à liquidez e à superfluidade, vai dificultar olhar as pessoas à nossa volta. Os seus sonhos, as lutas, as fraquezas e as fortalezas. Então, se nós nos sentimos cada vez mais sós, sem essa sustentação das relações, é difícil a gente poder sonhar projetos comuns, projetos de transformação, projetos de engajamento, de impacto real na vida das pessoas. Então, como sonhar ou como construir projetos de vida que se abram aos demais, na medida em que nós vamos percebendo que nós vivemos cada vez mais isolados, né? Solitários, ou constituindo a vida à nossa medida, né? Fechados somente na pergunta quem sou e o que importa para mim, esquecendo-se daquela pergunta que é importante, para quem sou. Né? E um último elemento, assim, para concluir, que na medida em que as nossas relações vão se fragilizando uns com os outros, vamos nos sentindo cada vez mais isolados, com essa dificuldade de perceber horizontes de sentido, percebendo que tudo pode ser substituível, as coisas, na medida que elas não nos satisfazem mais, nós vamos sofrendo um processo também de desempoderamento com relação ao nosso impacto na comunidade, impacto na sociedade, impacto no local, no contexto social onde nós vivemos. Então, o fraco vínculo entre as pessoas dificulta uma possível transformação de estruturas, ou uma possível projeção de algo que seja mais comum, que ajude a elaborar projetos com impacto na vida das pessoas, né? Nas comunidades, nas paróquias, mas também nos nossos grupos afins de interesses comuns. Então, isso vai retirando o poder, digamos assim, das pessoas, da união das pessoas. Então, o desempoderamento atua politicamente em sentido amplo para impedir a capacidade das pessoas construírem e estruturarem a vida em comum nas relações de trabalho, familiares, fraternas, comunitárias, da maneira que coletivamente acharem melhor. Então, na medida em que essa lógica de pensar a vida à minha medida, em que eu posso sempre trocar aquilo que não me satisfaz mais, sem me importar com outros, projetos comuns vão sendo mais difíceis e politicamente vamos nos desempoderando, perdendo o poder de atuação, poder de transformação. Então, como que a gente pode pensar projetos de vida que sonham outro tipo de sociedade, ou que sonham outro modo de pensar o mundo? Isso vai ser sempre desencorajado. Então, assim, para concluir um pouco assim de síntese desses desafios, que eu espero que não sejam totalmente desesperançadores, nós fiquem despreocupados, temos uma mensagem de esperança até o fim desses 4 encontros. Assim, desempoderados, seguimos em alguma medida reféns de uma ordem ou estruturação social, e, dentre outras coisas, produz e reforça a liquidez, a superfluidade, a atomização e o próprio desempoderamento. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Preso nesse ciclo, encontramos maior dificuldade e, em muitos casos, impedimentos insuperáveis para construir e implementar projetos de vida que não seriam possíveis se essa ordem fossem outras. Esses elementos próprios do nosso tempo, do qual nós somos chamados a viver,
dificultam a elaboração de projetos de vida tal como nós desejaríamos. Como a gente pode dar a volta nisso, né? Nesses desafios todos? Nós podemos pensar em muitos outros desafios, cada um aí pode estar lembrando da sua experiência própria no acompanhamento com os jovens. Nós temos desafios a nível de estrutura eclesial e diversas espiritualidades que às vezes não conversam entre si, da existência ou não de acompanhantes bem preparados para a ajuda de um projeto, da elaboração de um projeto de vida. A questão da pobreza e da desigualdade, que gera desemprego e violência, também é um elemento forte que não ajuda na elaboração do projeto de vida. Nós vamos vendo que a situação socioeconômica de jovens, dos jovens empobrecidos, vai dificultar com que o jovem possa pensar o sentido da sua vida, dado que ele tem que trabalhar para sustentar, para comer, para ter o mínimo para a sua sobrevivência, né? Vai fazer com que a sua escolarização vai se precarizando cada vez mais, seus horizontes de futuro vão se limitando, e a precarização do trabalho também vai dificultando, né? Então, como que a pobreza e a desigualdade também afetam. A exclusão e a marginalização de diversos níveis, que tocam a identidade das pessoas, questões relacionadas ao racismo, à diversidade sexual, as questões de gênero e ao padrão físico, questões que geram exclusão e marginalização, dificultam o jovem a olhar para a própria vida, né? E hoje, ainda mais, isso toca, acho que a todos nós, não só a juventude, estamos vivendo esse tempo assim que a saúde mental é um tema bastante importante, discutido, trabalhado, e que gera para nós, pessoas de fé, também um desafio, né, de anúncio de uma boa nova no mundo fragilizado mentalmente. Podemos pensar diversos outros desafios e características do nosso tempo. Isso para dizer que nós podemos trazer aqui uma proposta de projeto de vida, mas desconsiderar essas características seria, de algum modo, um pouco ingênuo. Não exatamente essas, mas aqueles desafios próprios que nós sabemos que os jovens enfrentam. Então, isso é importante ter presente. Então, assim, a título de conclusão aqui desse primeiro dia, depois de abrir espaço para partilha, para a palavra de vocês, o ponto central a ser considerado, de todo modo, parece ser de oferecer ao jovem instrumentos e suporte para ir tão longe e tão radicalmente com a sua vida quanto consiga ou lhe seja possível. Não obstante as dificuldades que nós encontremos, encontrar instrumentos e estratégias para que possamos ajudar os jovens a ir tão longe quanto seja possível. Isso exige daqueles que acompanharão não apenas caridade e compaixão, mas também uma boa dose de lucidez sobre a condição humana de nossa existência, sobre o nosso mundo, com as possibilidades e limitações que essas coisas inevitavelmente trazem consigo. Então, exige de todos nós que desejamos acompanhar os jovens neste mundo, neste tempo atual, não lá no passado, na época que nós somos jovens, nem no futuro, dos jovens que ainda não existem, nesse mundo, nesse lugar concreto, exige de nós caridade, compaixão, mas também uma boa dose de lucidez sobre as questões que tocam a nossa humanidade e a nossa existência e o nosso mundo. Muito bem. Então, no dia de hoje, nesse primeiro encontro sobre questões um pouco mais introdutórias, que nós vamos, espero, aprofundar nos outros dias, nós vimos aqui essa primeira aproximação da juventude, perceber como que o modo como nós compreendemos a juventude vai determinar em grande medida o modo como a gente compreende o projeto de vida. Vimos aqui o projeto de vida como essa ferramenta metodológica, esse instrumento que possibilita o jovem a olhar para a própria vida e encontrar sentido para o hoje e também para o futuro. E aqui algumas características e desafios do nosso tempo que nós visualizamos também. Espero que não tenha sido muito maçante esses conceitos assim que são
às vezes meio filosóficos, às vezes meio difíceis de a gente lidar, mas seria assim um primeiro momento para a gente poder depois, nos outros encontros, aprofundar sobre todos os elementos pedagógicos que nos ajudam a elaboração do projeto de vida, mesmo com essas características que nós estamos vivendo hoje. Então, nesse momento, assim, seria muito bom quem quiser participar, fazer o seu comentário, sua pergunta, fiquem bastante à vontade. Eu vou parar a projeção aqui do PowerPoint para poder visualizar vocês. Se for possível, abrir a câmera também, seria bom. Aí a Lucimara ajuda aí a ver, por favor, a ordem das manifestações. Tem uma pergunta e eu não vou conseguir dizer de quem é, porque acho que faltou na hora que entrou colocar o nome, né? De que forma a fragilidade humana nas nossas comunidades impacta na participação dos jovens? Obrigado. Não sei quem fez a pergunta, mas não, eu vou me inspirar aqui numa coisa que eu li hoje, que foi muito bonita, e acho que pode nos ajudar também nesse trabalho de acompanhamento dos jovens no mundo atual. No passado, nós, digamos assim, agimos eclesialmente, pastoralmente, como essas pessoas muito sólidas que ajudavam na construção, na elaboração de projetos comuns, em angariar jovens e trazê-los e fomentar encontros, engajá-los na comunidade. Nós, digamos assim, atuávamos como esse bom samaritano, né, que está andando pelo caminho, vê a pessoa ali ferida e a restabelece, né, traz a sua dignidade de volta, coloca no centro da comunidade e faz com que ela caminhe novamente. Hoje em dia, a gente pode perceber que não só os jovens, mas todos nós podemos nos sentir também um pouco como essa pessoa ferida, fragilizada à beira do caminho. É cada vez mais difícil não nos sentirmos como esse bom samaritano que está, parece, com todas as condições de ajudar. Muitas vezes também nós nos sentimos feridos e vulneráveis. Então, talvez outro samaritano que pode nos ajudar a perceber como que a gente pode ajudar nessa situação de fragilidade é aquele samaritano que fazia parte de um grupo de 10 leprosos que foram curados por Jesus, e um deles volta para agradecer a experiência de encontro com o Senhor, que, digamos assim, olhou para a sua fragilidade, olhou para a sua ferida e o curou, né? E o fez caminhar de novo. Então, nós nos sentimos tocados também pela fragilidade hoje, e que medida que a nossa experiência com o Senhor também nos ajuda a olhar com um olhar mais benevolente aos outros, agradecidos pelo que aconteceu conosco, porque cada um de vocês aí assume uma função importante na comunidade, na catequese, como que a gente olha de outro modo a fragilidade, né? Com essa capacidade de ajudá-los a se reerguer e a caminhar juntos de modo agradecido. A fragilidade humana impacta nas comunidades e na participação, certamente. Nós vimos que é difícil estabelecer vínculos duradouros, né? Mas é um mundo que nós somos chamados a criativamente também tentar dar respostas, tentar encontrar caminhos possíveis. Eu acho que um elemento assim de abertura, de acolhida, sempre ajuda a que o jovem vá podendo expressar também a sua dor, a sua vulnerabilidade, para que encontre espaços de confiança. As nossas comunidades vão ser comunidades cristãs quando elas forem espaços de confiança. Nós podemos exercer essa escuta mais do que essa fala sem parar, como eu estou fazendo aqui, mas uma escuta que também é curativa, né? Não sei se ajuda essa fala toda aqui. Marcos levantou a mão, Marcos.
Boa noite a todos. Parabéns, Eduardo, pela apresentação, muito bacana, muito esclarecedora, né? E vejo que os encontros vão ser ótimos, vamos aprender bastante. A minha pergunta, na verdade, duas. Eu queria, se possível, você repetir, por gentileza, que eu não peguei bem o conceito ali, né? Quando você falou da liquidez, você falou ali de assumir essa claridade de algum horizonte de sentido. Você podia só reforçar esse ponto novamente, por favor? Sim. E não sei se, assim, exatamente sobre o tema, a segunda pergunta está ligada à questão do indiferentismo religioso, né, que é um grande desafio para nós, né, o que é pregado, né, qualquer religião, ou a não necessidade de religião, como que você vê isso, por favor? Obrigado. Obrigado. Então, a questão da liquidez é uma tentativa de entender essa perda de horizontes sólidos no qual nós estamos vivendo hoje. Antigamente, por exemplo, sobretudo nas sociedades ocidentais, né, a religião tinha uma palavra forte, que estabelecia um sentido para a vida, dava uma orientação, um direcionamento para as ações humanas, para as ações, para as relações. Na medida que esses horizontes vão ruindo, vão deixando de ser sólidos, eles vão se liquefazendo, vão se tornando líquidos, né? Ou seja, eles vão perdendo essa capacidade de dar um norte, porque vão aparecendo outros elementos que também são tão relevantes quanto esses. Então, a liquidez vai sendo essa liquefação, digamos assim, daquilo que era mais sólido, né? Depois, essa questão do indiferentismo, né? Naquilo que eu vou me dando conta, percebendo na minha experiência, eu acho que um grande ganho que nós vamos tendo hoje é poder nos dar conta da pluralidade da manifestação de Deus em diversas culturas, em diversos locais, em diversos tempos. Poder também perceber que existem expressões religiosas que antes foram sufocadas e hoje podem ter o seu local, o seu lugar, não considerando também que são vítimas de intolerância e de perseguição, mas hoje tem-se um pouco mais de expressão disso. Aqui no meio religiões de matriz africana, que sobreviveram no Brasil a partir do sincretismo. Então, está sendo conferido o direito de existência a essas religiões. Agora, o diferentismo é colocar tudo na mesma balança, né? Eu acho que também nós vamos perdendo a nossa capacidade de perceber o que nós estamos anunciando, qual que é esse diferencial do cristianismo. Por um lado, a gente não, o mundo que também nós vivemos não é mais esse de uma tradição que se recebe e a fé é dada por aí. Muita gente vai descobrindo a fé, pessoas que nunca eram de engajamento eclesial e de repente se encontram aí e viram, transformam suas vidas. Isso é possibilitado pelo mundo de hoje. Ao mesmo tempo, eu acho que se nós não estamos conscientes daquilo que nós anunciamos, pode ser qualquer coisa. Se nós não estamos conscientes que a gente anuncia uma pessoa na qual a gente tem que entrar em relação, se a gente foca que a gente tem que anunciar ideias, doutrinas, dogmas, coisas assim para ser cumpridas, isso é em decorrência da pessoa que nós anunciamos, né? Que vem primeiro. Então, ao mesmo tempo que tudo isso que eu fui falando dessas características vão tocar e esfacelar as relações entre as pessoas. Em que medida que isso dificulta também a pensar a relação com Jesus Cristo? E depois vira só uma ideia, né? Vira uma filosofia ou um conjunto de palavras, um conjunto de frases que a gente
pode se aproximar de outras religiões pela via racional também e perceber que lá também tem o seu conjunto de doutrinas, né? Às vezes vão ser mais interessantes, a depender da pessoa. Então, são desafios, assim, que a gente vai vivendo, que eu vou percebendo, vou tentando refletir um pouco a partir disso, mas a sua pergunta acho que ajuda muito a nos situar, assim, né? Como que nós estamos... Isso, a pergunta volta para nós, né? Como cristãos e anunciadores, evangelizadores. Né? Obrigado, Marcos. Oi, Eduardo, eu fiquei tentada, a Maria da Glória levantou a mão primeiro. Fala, Maria da Glória, depois eu comento. Abre seu microfone. Ele estava desativado. Tá ótimo, pode Primeiro, falar. Lucimara, Bem? quer falar primeiro? Não, pode falar, pode falar. De boa. Então, Eduardo, obrigada pela exposição e acho que a grande provocação é a gente pensar, né? Refletir sobre o que você nos trouxe e eu fico pensando também, assim, hoje, trabalhando com jovens, e eu já tive turmas de crisma, né, de todo jeito. E aí, quando a gente pensa nessa sociedade líquida, ou nesse conceito da liquidez, eu também vejo, por outro lado, a vivência de um mundo polarizado, né, porque não é uma questão local, é uma questão global. Também há uma espécie de rigidez também, sabe? Então, eu vejo tanto essa questão fluida, como eu vejo também por costumes, a usar saia, as meninas, ajoelhar na hora de comungar, colocando véu. Então, assim, eu não vejo um problema em si, mas, ao mesmo tempo, eu me questiono se isso também não seria o oposto da fluidez, sabe? Talvez, assim, até como um ponto de apoio, de garantia, né? De que está seguro, não sei. Considerando também, aí, agregando a isso tudo, as famílias hoje com um filho, né? Querendo ou não, eu acredito que isso afeta também. A gente viu os últimos dados aí da educação, a redução que houve das matrículas não é só pelo abandono, mas também, né, a evasão escolar, mas também pela diminuição da população, né? Então, são questões que deixam a gente pensativo e reflexivo. Obrigado, Maria da Glória. Queria devolver com uma outra provocação. E será que se essas expressões que você citou, né, que nós vamos vendo na igreja, não são decorrência justamente desse horizonte líquido, que faz nos apegar a costumes de outrora ou de outros locais que parecem mais seguros? Por isso essa atração, talvez, com as filosofias ou religiões orientais ou de outros locais, se essa falta de uma questão mais sólida hoje nos faz ir buscar algo que me dá segurança, de fato, né? Essas coisas se relacionam. E isso para dizer que é um desafio que nós somos chamados a viver, esse tempo que nós somos chamados a amar, em primeiro lugar, para poder dar resposta, e entender, né? É importante essa observação do que vai acontecendo para a gente poder entender o que está por trás, o que vai sustentando a realidade. Fica assim essa provocação também, Maria da Glória. Obrigada. Tem mais uma pessoa. Como é que você chama? Que para mim aparece que você não colocou seu nome. Desculpa, eu não estou te vendo direito. Eu estou aí, Lucimara, eu sou a Carminha de Betim. Oh, meu Deus, Carminha, é você, Carminha? Sou eu.
É porque eu estou com um notebook que não é meu, que eu estou sem internet, sem Não telefone. tem problema, não tem problema. Mas agora eu vi que é você. Isso, sou eu. Eu quero parabenizar a Maria da Glória pela provocação que ela fez ao Eduardo. E eu quero acrescentar a questão da autonomia. Quando você falou, né, da gente construir essa autonomia junto ao nosso jovem. E eu percebo que quando ele consegue ter alguma autonomia, ele foge daquilo que a gente trabalhou com ele, conversamos na catequese, e aí vem essas coisas de comungar ajoelhado, comungar, né, com véu. E se essa autonomia, né, quando se busca essa autonomia, ela não foge da questão espiritualidade da nossa igreja, porque nós somos poucos e eles têm um mundo vasto aí fora. E quando a gente trabalhou com o projeto de vida com a turminha, né, da Crisma, eles queriam coisas assim, surpreendentes, e não voltava para a vida própria deles. E aí era como é que eu falo, um confronto com a família. A gente trabalhou a questão de fé e razão, que a gente teve muitos problemas, principalmente com a família. Queria que você nos ajudasse a pensar nisso um pouco. Obrigado, Carminha, né? Carminha. Obrigado pela provocação. Acho que é uma realidade, sim, não, presente não só aí, mas em muitos lugares, né? O intuito é que nós ajudemos os jovens a construir uma autonomia sadia, com esse plano de fundo cristão, daquilo que nós propomos, né? Agora, um adolescente que está se constituindo ainda, que ainda vive sob o teto dos pais, que ainda está experimentando a vida, tem um nível de autonomia aí que vai se misturar também com esse confronto, que é parte própria desse momento, né? De busca de liberdade, que se confunde com autonomia, com fazer o que quer. Na medida que nós ajudamos os jovens a perceber que uma autonomia supõe a responsabilidade com as consequências que vêm, isso é um processo que vai se dando ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento também, né? Por isso que a gente trabalhava essa questão do processo, da paciência, do acompanhamento, dessa porta sempre aberta que nós devemos deixar para que o jovem, em algum momento, possa voltar, caso ele saia, né? Não é simples, não é simples, porque muitas vezes parece que a nossa proposta não tem nada de fascinadora, né, de estimulante, dado outras que a gente vê. Tem uma outra característica assim que nós vemos hoje, que é essa sociedade do espetáculo, né? Aquilo que mais aparece, que tem uma imagem, que tem uma estética, vai engajar a juventude. Então, como que nós também trabalhamos a nossa estética, da proposta que nós fazemos? Esses são elementos assim, que eu queria trabalhar lá no último encontro, né? Características, assim, considerações sobre encontros. Como que a gente ajuda também a estabelecer uma estética que fala daquilo que nós acreditamos, esse cuidado. Enfim, só para dizer, porque eu acho que também tem algo disso, né, que a estética está ligada também a esse horizonte sólido de segurança que se busca. Então, eu não sei se as pessoas, quando vão para essas experiências mais rígidas e confrontadoras, se ali há, de fato, uma autonomia verdadeira ou uma insegurança que busca estruturas que ajudam a pessoa a se sentir segura, né? Foi mais uma provocação. Que bom, Eduardo. Eu acho que eu vou ter que deixar minha pergunta para outra segunda-feira. Só queria ressaltar uma coisa, e aí, que eu acho importante, quer dizer, a gente cada vez mais tomar consciência da beleza que é ter oportunidade de passar pelo menos um ano, né, ou 30 encontros com os jovens, né, na Crisma.
tendo também um bom itinerário, um bom caminho que o ajude. Acho que a gente, não sei, sinto que a gente precisa ressaltar isso para os catequistas, né? A importância que a gente tem de ajudá-lo nesse... ser esse que acompanha esse caminho, que de alguma maneira vai ajudá-lo a pensar na vida, não é? Na sua adesão a Jesus, né? Enfim. Depois a gente pode, acho que, conversar melhor sobre isso, né? Mas eu olhei o horário e assustei. Não sei se você quer passar suas considerações finais e depois a gente, né, conclui. Bom, queria agradecer muito esse primeiro encontro. É sempre um encontro assim para ir balizando assim se a linguagem está ajustada, se a coisa não está muito pesada. Mas pela recepção de vocês, pelas perguntas, acho que me ajudou também. Bom mapeamento que fizemos da compreensão que temos de juventude. Isso depois vou disponibilizar no arquivo final que vocês vão receber, que acho que é muito importante. A gente primeiro perceber as nossas pré-compreensões sobre aquilo que nós vamos trabalhar, vamos tratar, e também aprender disso, né? Então, mais uma vez aqui é uma partilha que eu vou fazendo de algo que eu vou trabalhando, que já trabalhei, que tentei sistematizar, que vou lendo, refletindo, para que a gente vá se ajudando. Então, agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, a escuta atenta, também a participação aqui. Espero ver todos vocês na próxima segunda, para a gente dar continuidade. Na semana que vem, então, a gente já entra nos elementos pedagógicos do projeto de vida. Aqueles passos têm a ver com a autobiografia, análise do contexto sócio-histórico e também os valores, desejos e anseios de cada um. Ok, então também desejo boa noite. Agradeço muito o Eduardo, né, que nos ajudou. Esse encontro então foi gravado, eu vou disponibilizar a gravação. Vi que o número, então, que participou é menor, não é, do que quem foi que se inscreveu. A gente depois vai lapidando aqui o número, né, mas o importante é a qualidade, né, e ressaltar uma coisa que o Eduardo falou, que ficou com dúvida, né, trouxe elementos que foi difícil de compreender, a gente anota isso e traz para o próximo encontro, né, Eduardo? Para a gente ir conversando nos próximos dias. Exatamente. Eu ressalto que esse tema é muito importante para nós, não é para a catequese da Crisma, mas para todos nós de maneira geral. Mas você trouxe elementos aí muito, muito interessantes, né? Então, boa noite a todos. De novo, né? No final, a gente manda o PowerPoint, os PowerPoints que o Eduardo estiver utilizando em todos os encontros, para não ficar mandando cada hora depois não vê, perde, né? A gente manda depois tudo. Então, muito obrigado, gente, né? Boa noite, né? Qualquer coisa também pode retornar o e-mail, né? Que eu passo para o Eduardo também, né? Ou se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. Boa